Meu nome é Évora, sou paciente oncológica no meu segundo tratamento de câncer de mama. A convite da Dani, estou aqui fazendo uma ocupação no canal Terminal, em especial nesse Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do câncer de mama, trazendo vários conteúdos especiais para vocês e espero que vocês gostem. Roda a vinheta! Olá, pessoal do canal Terminal. Hoje eu venho trazendo aqui com vocês três convidadas super especiais que eu não sei como, acho que foi o universo que conseguiu reunir as três juntas aqui e vamos começar um bate-papo aqui muito legal, bem descontraído, bem leve, contando um pouco sobre a história delas, sobre o projeto delas. Bem-vinda, Carol, bem-vinda, Renata, bem-vinda, Pri. Obrigada. Vou Obrigada, querida. falar um breve, fazer um resumo dessas três mulheres aqui, o que elas, né, é um time poderoso. Tanto a Carol como a Renata e a Pri, elas têm um projeto chamado Se Cuida Preta, que é um projeto voltado para acolher e dar voz, né, às mulheres negras, né, com câncer de mama. E nós sabemos que as mulheres pretas, né, são a maior parte da população brasileira que são negligenciadas, né, principalmente na área da saúde, e são também a maioria que tem pouco acesso à saúde também. Renata, ela é professora, escritora, poetisa, criadora de conteúdo digital e administra também um canal Mulher Representa, que convido a vocês conhecerem, que tem coisas lindas lá, inclusive as poesias de Renata. Priscila é uma jovem estudante de geografia, criadora de conteúdo digital, uma TikToker nata e não se enganem com a idade, porque Priscila, já com 23 anos, é uma comunicadora nata, é uma mulher poderosíssima. E a Carol Magalhães, que muita gente já deve conhecer também nas mídias, ela é causadora do Oncoguia, criadora de conteúdo também digital, cantora, compositora. Meninas, muito obrigada por vocês terem aceito o convite. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais, começando pela Renata, um resumo um pouquinho da sua história e da sua trajetória. Eu já tinha, né, eu começo sempre a minha história com a questão do câncer de mama, com a recordação, né? Porque eu tive uma mãe que passou pelo processo, tias maternas que eu convivi e vi passar pelo processo, e que era como se fosse um tabu na minha família, porque elas não se recuperaram e vieram a falecer. Então, esse respirar o câncer, né? Não se respirava, se sufocava. Sim. Então, quando eu me vi na situação, eu me preocupei muito com essa família que era ferida com isso, né? Aí eu percebi que eu não tinha me curado dessas questões que eu trazia, né, em relação à minha mãe, principalmente, e em relação às minhas tias. Eu não tinha me curado disso. Sim. E aí veio à tona, eu tenho duas irmãs, veio à tona também esse processo com elas. Elas perceberam que também não tinham se curado, né? Então, é uma coisa, cada uma de nós tem sua história particular, né? E isso aí me atravessava muito, né? E eu não tinha a preocupação de dizer assim, eu vou ter. Nunca pensei nisso, hein? Por incrível, né?
que pareça. Eu nunca pensei, eu vou ter. Não pensei. Mas quando chegou, eu fiquei apreensiva, tensa. No momento que eu toquei no nódulo, eu já sabia o que era. Eu não tinha dúvida, né? Era a razão contra a emoção lutando, e eu fiquei sem saber o que fazer, como agir. Nesse processo, então, para você, desde da descoberta, então, foi por questões mesmo de família e tudo, por tudo que você passou da sua história de vida, então você encarou isso como de uma forma, como posso dizer, mais dura, ou não? Posso dizer. Dura? Em que sentido? Um sentido de forma dura? Às vezes, eu não vejo como uma questão dura de eu ter petrificado para a questão do câncer. Mas, na verdade, que eu teria amolecido, porque eu não tinha nenhuma ideia de dizer, eu vou ter, sabe? Sim, não passava. Eu nunca parei para pensar nisso, eu estava sempre em campanha, sempre atenta no outubro, eu estava chamando, quando eu via uma coisa chamando antes do outubro, eu estava sempre falando, eu estava vendo algumas fotos de anos atrás, eu sempre com o lacinho, broche, eu tenho várias coisas que eu sempre guardei, que eu ganhei e guardava. Então, eu estava sempre atenta, eu estava sempre falando, né? Até em aula, com minhas alunas, eu ensinei durante muitos anos no noturno, então tinha senhoras, né? Então eu estava sempre chamando a atenção, sempre acontece um caso aqui e ali, e aí você vai ali, mas nunca pensei, vai acontecer comigo. Nunca pensei, né? Alguém até disse assim, se você ficou pensando o tempo todo, você usava o lacinho, você pensava no Outubro Rosa sempre, né? Então você pensava que você poderia, você atraiu isso, né? Eu escutei isso, viu? Não de uma pessoa, de várias. Só que não era bem assim. Não, eu disse, não atraí nada, não atraí nada. Não atraí essa questão. Ninguém quer, né? Como é que as pessoas conseguem assimilar, procurando, na verdade, justificativas, né? Que a gente, na praticidade, vai perceber outros elementos, o emocional, que a gente vai responder de uma maneira, o espiritual, que a gente vai responder de uma maneira, né? E aí eu tenho muito em mim a questão de eu precisava dar essa resposta por um grupo inteiro familiar, de que não era uma sentença de morte. Sim, isso é Né? muito importante. Então, você se cura e cura todas as outras. Exato. Agora eu vou perguntar para a Carol. E você, Carol? Eu li o livro, né? A Carol tem um livro, né? Que é esse daqui. Mas nem parece que você tem câncer, porque as pessoas sempre viam a Carol sorrindo e não sabiam do real ali, do que ela estava passando ali no momento, né? Da luta ali pessoal dela. Carol, como você encarou essa sua trajetória desde a descoberta? Porque poucas pessoas, né? Muita gente não lê o livro, não sabe um pouquinho da história. Mas como você encarou desde o diagnóstico e como foi a trajetória do câncer, né? do início, o tratamento e agora o pós? Como é que você encarou com um sorriso, né? Que até desencadeou o livro. Pois é, o meu processo de descoberta foi até um pouco diferente, né, do que, vamos dizer, do que é o comum. É você abrir o diagnóstico e abrir o exame e está lá o diagnóstico, né, de carcinoma. Comigo não aconteceu dessa forma, porque as minhas biópsias davam inconclusivas. Então, quando eu abri o exame, não tinha lá dizendo que eu estava com câncer, né? Dizia que tinha um nódulo
mas inconclusivo, né? Então, a gente não sabia de fato o que era. Precisei fazer a cirurgia primeiro para poder, em seguida, a gente fazer a biópsia mais da peça mesmo e saber de fato que era o câncer. Então, eu não tive aquele susto, né, de abrir o exame e tá lá o diagnóstico, porque sim, eu abro todos os meus exames. Então, a gente já vai sabendo o que é, né? E eu não tive esse susto. Então, o processo foi muito gradativo comigo, né? Então, quando eu soube que eu estava com câncer, eu acho que eu já estava um pouco preparada para o que poderia estar acontecendo. E aí, eu já era uma pessoa super positiva, assim, no sentido de acreditar que as coisas dão certo, né? De acreditar que dias melhores virão sempre. E aí eu continuei levando isso para minha vida, né? Então, com o diagnóstico, com o tratamento, eu buscava sempre estar de uma forma tranquila, né? De uma forma positiva, acreditando que estava sendo feito o melhor naquele momento em relação às medicações, em relação ao tratamento, para que na frente tudo desse certo, né? E eu concluísse com sucesso o tratamento. E foi o que aconteceu, né? Então, o sorriso ajudou bastante, né? A positividade ajuda muito, claro, dentro das coisas que são possíveis, né? Porque É muito bom falar isso. Não é aquela positividade tóxica de você estar o tempo todo feliz. Exato. Porque o tratamento é uma barra, né, velho? Tem dias, tiveram dias que eu chorei muito. Tiveram dias que eu não queria ver ninguém, que eu não queria levantar. Mas é uma coisa também que depende muito de cada um, né? Assim, é uma parada que estava em mim e só dependia de mim, assim, grande parte da medicina, claro, mas de mim de querer também, né? Então, o querer faz muita diferença nesse sentido. E eu queria viver, né? Eu queria continuar vivendo. Com certeza. E por isso eu segui, né? E hoje estou aqui pós-tratamento, digamos assim. Fiz hormonioterapia durante 4 anos. Encerrei esse ano por conta de uma trombose que surgiu do meio do nada aí. Sim. Mas estou seguindo aqui, né? Com um sorriso no rosto, acreditando que dias melhores virão. Exatamente, sempre temos que acreditar. E Pri, você desde o início até agora, sua trajetória, como é que você encarou? Um breve resumo assim de tudo que de todos os sentimentos do pré, durante e o pós. Bom, quando eu descobri, né, o nódulo, foi um autoexame, mas não um autoexame convencional. Fui coçar, né, e senti lá um negocinho diferente. Mas, devido à minha idade, nunca imaginei que pudesse ser um câncer de mama. Para mim, estava fora de cogitação. Pesquisava no Google se uma pessoa da minha idade, né, poderia ter câncer de mama. E eu via lá, apenas 2% de probabilidade. Eu falei, não, eu não estou nesses 2%. Para quem não te conhece, Pri, diga qual foi a idade, só para as pessoas. Pronto. Quando eu descobri o nódulo, eu estava com 19. Como o meu diagnóstico ele foi demorado, quase 1 ano, quando eu recebi, eu já estava com 20. Mas o processo de investigação, fiz punção, fiz core-biópsia, eu estava com 19 ainda. E para mim foi um pouco complicado, né? Sim. Exames que eu não tinha noção que existiam. Também nunca tive contato nenhum com uma pessoa com câncer de mama. Não tive casos na minha família. Então, para mim, foi tudo muito novo, né? As pessoas ao meu lado, quando descobriram, ficaram desesperadas, até mais do que eu. Ai, vai morrer, vai não sei o quê. As pessoas criam logo isso, né? Sim. Tem muito aquela ideia de filme, que a pessoa descobriu que tem câncer, vai morrer no final. Já coloca um caixão pra gente. Por isso eu faço questão de falar sobre isso, porque para tirar esse tabu das pessoas, né, que o diagnóstico ele não é o fim. Exato, é só o início. Então é basicamente isso, né?
Exatamente. Meninas, eu queria perguntar para vocês de onde surgiu, como é que surgiu, quem foi que idealizou, começou o burburinho da criação do projeto Se Cuida Preta, e eu queria que vocês falassem mais um pouquinho sobre. Largo doce, Carol. Eu vou começar porque a ideia surgiu daqui, né? Na verdade, assim, eu já acompanhava a Rê, eu já tinha conhecido o Pri, uma vez só, não foi Pri que a gente tinha se encontrado, mas já acompanhava as meninas nas redes e sentia falta de ter esse lugar, né? De ter mais mulheres pretas falando sobre isso. Veja que a gente está cada uma aqui em uma idade, né? Cada uma está falando para um público e eu achava que precisava, né? Assim, eu durante muito tempo fiquei sozinha falando. Quando eu tive câncer de mama, eu não tinha nenhuma referência de mulher negra na rede social que falasse sobre câncer de mama. E aí eu comecei a receber mensagens e encontrar mulheres que também passavam por isso. Muitas começavam a me seguir, diziam que bom que tinham me encontrado. E eu falei, poxa, eu não posso estar sozinha nesse lugar, né? Eu tenho que trazer mais mulheres pretas comigo para a gente falar para cada vez mais mulheres pretas se cuidarem. E aí chamei as meninas e fiz, poxa, bora fazer um projeto assim. Até então era só um negócio de Outubro Rosa, se eu não me engano. Não era um projeto, né? Era, vamos fazer algo para Outubro Rosa direcionado para mulheres pretas? Vamos. E aí, só que a gente começou a pensar em muitas coisas grandes, e surgiu, a gente não ia nem fazer Insta, né? Eu acho que era só era um site informativo, eu não lembro direito. Mas a gente fez, vamos fazer um Insta. E aí a gente começou a alimentar o Insta, começaram a aparecer mulheres querendo contar suas histórias, né? Querendo estar nesse lugar de protagonista. E foi assim que surgiu o Se Cuida Preta, né? Na verdade, é um projeto que está surgindo, né? Ele vai ganhando forma, ele vai ganhando direções. A gente hoje, já, além das histórias, a gente traz dados também. Poucos dados científicos, porque a gente não tem um recorte muito bacana, mas a gente traz também dermatologista falando da pele negra, a gente vai trazer falando sobre, como é o nome? Drenagem. Então, é algo muito direcionado mesmo para mulheres pretas, né? Mas vou deixar as meninas falarem aí para complementar também o que é o projeto. Foi um encontro, né? Eu já tinha conhecido o Rei em um ensaio fotográfico, né? Que nós fizemos, acho que logo no meu primeiro mês de Outubro Rosa. No meu primeiro ano, na verdade, de Outubro Rosa. E Carol também, eu encontrei em um bate-papo em uma livraria, né? Mas aí, com Carol, eu não tinha tanta troca, assim, depois daquele dia. Segui a Carol para mim foi a primeira mulher preta, né? Como eu já disse, que falando sobre câncer de mama na internet. A capa do livro de Carol é muito representativo para mim. E Rê também foi um encontro maravilhoso. Me conectei muito com Rê. E aí, depois que eu postei aquele vídeo do câncer de mama em mulheres pretas, e aí Carol me encontrou, e aí, preta, que massa o vídeo. Tô com a ideia aqui, vamos lá. E aí eu colei com Carol chamou Rê também, e aí surgiu, né? E é muito interessante porque a gente percebeu que não era uma percepção só nossa. Às vezes eu achava que era coisa da minha cabeça. Que é estudante de geografia, às vezes vê coisa onde não tem, né? Tudo quer entrar numa questão social. E às vezes eu achava que era coisa só da minha cabeça. E aí, quando eu encontrei Rê, quando eu encontrei Carol, e a gente fez essa troca e percebeu que também várias outras mulheres tinham essa visão e que precisava ser trazido para a internet, foi muito legal, porque a gente consegue abranger mais sobre o assunto. Hoje o projeto ele é mais conhecido e espero que seja ainda mais e que cumpra o objetivo, né? Que é trazer essa visão da mulher preta. Da informação, né? Para o nosso Isso. nicho, né? Que é muito importante, que é o que mais é prejudicado nesse Sim. Brasil.
Eu sou a Pri está falando aí da questão de geografia, um estudante de geografia está ver problema, né? Problematizadora, mas é a área de humanas, né? A área é isso aí. Então, eu também sou a chata de um monte de coisa. A chata disso, a chata daquilo, a chata que fala assim, assado. Mas eu vou continuar sendo, né? Porque a gente, como o Carol falou antes, a ideia de ser otimista, claro, não numa questão tóxica, mas eu também gosto de estar rindo, brincando e de ter essa liberdade para fazer as coisas, mas com a consciência, né, do que existe. Então, eu tinha visto a reportagem de Priscila a TV aqui local, a TV Bahia, fez uma reportagem com ela no Outubro Rosa, e eu estava assistindo na hora do almoço, num dia, né, que eu estava conseguindo me alimentar, que eu estava no período de quimioterapia, a gente teve diagnósticos em períodos, no mesmo período, nós estávamos tratando, né, fazendo químio e depois né, ainda estávamos com o cabelo crescendo e tal, e nos conhecemos nesse ensaio que chamaram a gente, convidaram a gente para fazer. Aí, quando eu a vi chegar com a mãe, eu vi logo, eu vi você, e falei, aí ela ficou toda assim, sabe, ela disse, a celebridade, eu abraçando, e ela assustada, que essa doida. Aí eu disse, eu vi você, que não sei o quê. Aí ela ficou assim, aí depois eu fiquei mais quietinha para não. Eu disse, pô, a menina se assustou comigo, né? Mas depois eu tinha visto e tal, e acabou que eram duplas as fotos, e o fotógrafo escolheu a dupla, nós duas, e aí a parte do ensaio ficamos nós, né? E tiramos fotos, eu já tinha me colocado no lugar da mãe dela durante a reportagem, né? Tenho na minha mente desse dia muitos flashes, inclusive o flash da mãe dela olhando para trás, indo embora, deixando ela ali com a gente para poder ir. Aquilo ali me marcou, o comportamento de mãe vendo aquela situação, porque muita gente às vezes não para pensar nisso, né? Carol, eu já tinha seguido, eu comecei a seguir o Papo de Câncer, que ela faz com a Paula, né? Paulinha Dutra. E aí eu não podia ir, teve o Papo de Câncer, só que eu não estava liberada para ir, né? Eu não fui, não pude me inscrever para ir. E aí eu comecei a acompanhar ela e Paula na mesma época. E aí falei assim, poxa, também logo o impacto, né? Uma mulher negra, porque eu não tinha visto, né? Então, a gente, poxa, que vai falar, vamos ver essa questão, e vamos ver também a questão daquelas que são tratadas pelo SUS, que foi o caso de Priscila, né? E que, por estar numa capital, ela, como estudante de geografia, vê isso também, Salvador, ela vai ter um acesso mais rápido, e aí a gente tem, depois antes mesmo do Se Cuida, do convite da Carol, várias mulheres me chamando para poder, do Nordeste inteiro, mulheres da Paraíba, do Piauí, de cidades bem pequenas, falando sobre as dificuldades do tratamento, e aquilo era enchendo a cabeça de informação, de assim, você não olha só o seu umbigo, né? Você olha para além, né? Porque a gente tem um recorte aí dentro, vários recortes, não só um recorte racial, tem o socioeconômico, quem tem acesso, quem não tem, né? E todas nós que temos direito quanto cidadã, mesmo tendo um plano de saúde, de ter o tratamento no SUS, poderia ter escolhido ir para o SUS, né? Mas aí a gente fica com medo, com receio, e como como será? Porque a gente está lutando pela vida, e a gente escuta tanta coisa, né? Tantas dificuldades, a gente sabe. Ontem, em sala de aula, eu falando com minhas alunas do terceiro ano, surgiu essa questão, eu estou falando de DH com Sim. eles, né? Que também é um conteúdo que geografia fala, e as meninas perguntando, Pro, e por que essa questão da mamografia tão tarde? Né?
porque não tem Se a acesso. gente tem exemplos como o de Priscila, como o de Carol, com menos de 30 anos, por que essa mamografia é tão tarde? Aí a gente vai falar de políticas públicas o tempo todo, e essas políticas atingem diretamente a mulher preta. Sim. Né? A gente sabe que tem esse leque todo de mulheres, principalmente no Sul, que tem um grande número de diagnóstico, né? E que elas são do interior, e aí eu percebi que mulheres do Sul, né? Não do Sudeste, mas do Sul, do interior, de cidades bem pequenas, que têm grande dificuldade, e lá tem mulheres brancas, né? Em sua maioria. Dificuldade enorme de fazer os exames,